Olá, gente. Eu sou o pastor Giovanni e eu vim aqui compartilhar com todos uma palavra muito importante. Se bem que toda palavra é importante. E hoje a gente vai ler a palavra em Hebreus, a partir do capítulo 1. E antes de começar a palavra, eu quero agradecer a todas as pessoas, a todos os irmãos, irmãs, amigos, parceiros, pessoas que estão mandando ofertas para nós, que mandaram uma oferta para nós, compramos as cadeiras, pintamos a igreja, falta a gente providenciar uma placa, alguns ventiladores, e estamos orando a Deus, né? Nós estamos todos estão vivendo um momento difícil, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Com essa quarentena, as igrejas estão proibidas de pregar o evangelho dentro da igreja, né? Não está tendo reuniões nas igrejas e a gente está esperando em Deus. E eu estou aqui dividindo com todos essa palavra que Deus me deu. E eu estou aqui, repito, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, e a gente vai ler agora. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha só. Havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Então vamos meditar um pouquinho aqui. Que no passado, Deus falou ao povo, aos pais, e de muitas maneiras, não só pelos pais, mas também pelos profetas de Deus. Mas hoje, nesses dias, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem falado conosco através do seu Filho, isso é, pela sua palavra, que é o verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. É a própria palavra de Deus. Lá em Gênesis, na formação do homem, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, Deus ele falou: eis que o homem é como um de nós. Olha só. Eis que o homem é como um de nós. Então, vamos pensar um pouquinho. Lá na Torre de Babel, Deus disse: desçamos e confundamos a língua dos homens, de maneira que eles não entendam a língua do outro. Então, Jesus sempre, o Filho, que é a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, sempre esteve ao lado do Pai. E de muitas maneiras, no passado, Deus falou com o seu povo. Deus falou através de Moisés, através de sinais e prodígios. Porque no passado o homem fazia muita prova com Deus e Deus se manifestava. E ainda hoje, Deus fala com as pessoas de muitas maneiras. O problema é que as pessoas não querem ver e nem ouvir quando Deus fala. Às vezes, Deus está falando com muitas pessoas que estão me ouvindo agora
e não estão entendendo. Por exemplo, comigo, no passado Deus falou comigo de muitas maneiras, só que eu não entendia. Por quê? Porque eu estava cego. Cego pelo pecado, cego pelo egoísmo, preso a alguma coisa. Então, as pessoas ainda não viram Deus agir na vida delas, porque elas ainda não abriram o coração para Deus. Eu tenho certeza que tem muita gente agora que está entendendo o que eu estou falando. Que Deus no passado falou de muitas maneiras. Há muitas pessoas que hoje se renderam a Cristo, não porque foram uma igreja, mas porque ouviram uma palavra, porque leram um panfleto, por causa de um testemunho de uma pessoa. A pessoa era um drogado, era um traficante, vivia a vida no crime, e aquela pessoa, vendo aquele testemunho, se rendeu aos pés de Jesus. Outros se renderam a Deus por causa de uma doença. E uns já foram para a igreja decidido de aceitar Jesus como o único Senhor da sua vida. Por quê? Porque a pessoa passou por uma dificuldade tão grande, porque ali a pessoa entendeu que Deus estava chamando ela. Diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus continua falando hoje de muitas maneiras com as pessoas. E o que nós estamos vivendo esses dias, essa questão desse vírus que tem matado e tem amedrontado muitas pessoas no mundo afora, até muitos cristãos já estão intimidados, já estão com medo. Nós temos que viver a fé. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos temer. Diz o Jó. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. Então nós não podemos temer o mal, temos que temer a Deus. Você tem que entender que se você já aceitou Jesus, a sua vida está nas mãos dele. Confia a sua vida, o seu coração, a sua fé em Jesus. E Deus está falando. Deus permitiu que essa praga viesse e Deus está falando de muitas maneiras às pessoas, e muitas delas não querem ouvir. Que o fim dos tempos está chegando. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo o princípio das dores, talvez até pior. Só quem nunca leu a Bíblia, até gente que nunca leu a Bíblia, está vendo. Deus falou por meio de profetas, pelos pais, no passado, de muitas maneiras. E hoje tem nos falado pelo seu Filho, pela palavra, pelo cumprimento da sua palavra, os terremotos, as epidemias, rumores de guerras e guerras, fome, a peste, a injustiça, a maldade, o amor de muitos se esfriando. E agora Deus está falando, me usando para falar com você, que você precisa acordar, que você precisa parar. Tem muitas pessoas agora, principalmente idosos, que estão me assistindo agora, que estão isolados em casa. Pensa só, se Jesus voltasse hoje, se você soubesse que a sua vida ia hoje, você ia perder a sua vida hoje. Pois é, um certo sábio, ele tinha muitos discípulos. E ele chegou por discípulos e falou: hoje eu vou dar a última instrução. O último ensinamento eu vou dar para vocês. E a última instrução foi essa: meus filhos,
um dia antes de vocês morrerem, arrependam-se dos seus pecados. E eles acharam esse ensinamento muito cômico. Eles não conseguiram entender e chegaram e perguntaram: mas, Senhor, como iremos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, se não sabemos o dia que iremos morrer? Ele disse: pois bem, pois se vocês não sabem o dia que vocês vão morrer, arrependam-se dos seus pecados agora. Ou melhor dizendo, volte-se para Deus. O apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus, um dos maiores evangelistas que essa terra já viu. E por muitas maneiras ele pregou o evangelho. Ele disse que se fez rico para ganhar os ricos, se fez louco para ganhar os loucos, e se fez pobre para ganhar os pobres, sábio para ganhar os sábios. E de muitas maneiras. Hoje você prega o evangelho de muitas maneiras. Hoje você vê tantos ritmos pregando o evangelho, mas o que importa? O que importa é que Cristo seja anunciado. E muitas pessoas não conheceram Jesus na igreja, porque Deus não fala com as pessoas só dentro da igreja. Deus convence as pessoas lá fora que elas precisam de Deus, que elas precisam recorrer e buscar a Deus. Então, hoje, Deus tem nos falado pelo seu Filho. Deus tem nos falado através da sua palavra, através do Senhor Jesus. Olha, um forte abraço do pastor Giovanni. Pense bem, reflita um pouco nessa palavra, para um pouquinho e perceba, dá uma lembrada aí. Será que Deus não tem falado com você? Não só por meio da palavra, mas de muitas maneiras, Deus já tem falado com você. Para que aquele dia não pegue você despercebido. E quando chegar diante de Deus, não seja um de muitos que vão dizer: Senhor, o Senhor nunca falou comigo, o Senhor nunca tocou no meu coração. Pelo contrário, Jesus vai dizer: eu falei com você através de muitas pessoas e tentei convencer você, mostrar o caminho de muitas maneiras, mas as pessoas não estão atentando. Então atente para Deus, querido. Não há bebida no mundo, não há nada nesse mundo. Não há nada que se compare, nada, prazer nenhum, que se compare àquilo que o Senhor Jesus está te oferecendo. O reino dele, a salvação, o amor dele é de graça. Então, fica na paz. Eu sou o pastor Giovanni, e se alguém quiser falar comigo, pedir oração, o meu WhatsApp é DDD 98 981 27 44 27. Um forte abraço e agradeço a todos que estão orando por mim, pela missionária Christian, minha esposa, com essa nova caminhada, com esse ministério, com essa obra que se chama-se Igreja Betel, Ministério de Cura e Libertação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz e até a próxima palavra, se assim o nosso Deus permitir.